Pessoal, hoje a conversa é sobre longevidade ou aumento da expectativa de vida. Será que é a mesma coisa? Vale a pena conferir. A diferença é sutil, mas ela existe. Fique com a gente. Pois é, longevidade e aumento de expectativa de vida. Parece que são sinônimos, mas existe uma diferença que é sutil e é bom que você tome consciência a respeito dela. Bem, expectativa de vida significa um aumento dela, significa um aumento do número de anos vividos por um determinado indivíduo ou um determinado grupo etário. Já a longevidade, ela traz embutida no seu conceito um aumento da expectativa de vida, ou seja, do número de anos vividos, para uma média de grupo etário. Ou seja, para você estar acima da média do seu grupo etário no número de anos vividos, é lógico que você tem que ter mais qualidade do que os indivíduos medianos. Então, essa diferença sutil é preciso que seja tomada de consciência para que a gente possa incorrer ao aumento de longevidade e não somente no aumento da expectativa de vida. Toda vez que a gente aumenta o número de anos vividos, ou seja, pura e simplesmente aumentar a expectativa de vida, a gente está falando e contando com o apoio, o suporte que a medicina pode dar a um determinado indivíduo. Ou seja, o aperfeiçoamento dos métodos de diagnóstico precoce, os métodos, as drogas de tratamento antibióticos com potência crescentes, o aparato de terapia intensiva, cirurgias robóticas. Ok, mas toda vez que a gente tem a necessidade de uma intervenção médica, é que houve uma falha do sistema. Houve uma falha do sistema de regenerar-se. Houve uma falha do sistema de autocurar-se. E muitas das vezes o poder passa da gente para a mão do profissional médico. E nessa hora, diante de uma falência de inúmeros sistemas, cabe a gente remediar, intervir cirurgicamente, intervir do ponto de vista medicamentoso, ou seja, remediar. Mas a gente deixou algo escapar. Então, quanto mais a gente tiver a conscientização sobre os pilares de sustentação da nossa saúde, ou seja, tudo o que é feito a respeito a nível médico, é baseado na melhoria dessa estrutura. O problema é que a gente chega atrasado, entendeu? Então, quais são esses 5 pilares? Os pilares 5 básicos onde a sua saúde está estruturada é cérebro, Cérebro, a gente controla comportamento, controla o nosso comportamento. Então, é preferível que você tenha mais ferramentas de como administrar os seus pensamentos, a sua interpretação de dificuldades da vida, porque senão a gente vai incorrer no adoecimento progressivo do comando central. Às vezes não tem jeito, às vezes a gente precisa de ter um déficit tão grande, ou o paciente já nasce com características que precisam de um suporte de controle ali medicamentoso. Mas podendo fazer uso de outras ferramentas é melhor. O segundo pilar é a máquina de processamento de matéria-prima, que é o nosso tubo digestivo, Então a gente tem agressões repetidas, porque hoje está difícil de alimentar, está difícil de ter um combustível correto, Até para o carro está difícil, cheio de gasolina adulterado, diesel adulterado, mas a gente é bem melhor que um carro. Então a gente come muita comida adulterada e não adoece, porque a gente tem uma inteligência em vários locais do corpo que, independentemente da gente, elas se autocuram, elas se regeneram. Então só vai incorrer sintoma ou condição ou doença, são etapas. Primeiro começa com sintoma. O povo que foi agredido, por exemplo, um estômago, que foi agredido por uma alimentação incorreta, álcool, alimento processado, ultraprocessado, leite, etc., lesiona a barreira mucosa. E o povo lá dentro vai tentar se defender, entendeu? Vai tentar se regenerar. Não vamos preocupar a Rosana não, porque vamos recuperar aqui sozinho sem que ela tome consciência. Na hora que eles não estão dando conta, entendeu? Na hora que aparece uma agressão superposta à outra, que ultrapassa a capacidade e a velocidade de regeneração, aparecem os sintomas. Então é nessa ordem aí, Aparecimento de sintoma é o grito do órgão. Rosana, maneira aí, pelo amor de Deus. É muita agressão em cima da gente. Então eles gritam. Então dói, queima,
né? Prende o intestino, dá gases. E como são sintomas frustros e que você está sobrevivendo muito bem, fazendo suas atividades independentemente deles, você não dá valor. E aí evolui para uma condição mais complicada, ou seja, a instituição de lesões macroscopicamente visíveis. E aí você também dá pouco sintoma, entendeu? Tem pouco sintoma, não dá tanto valor, e aí você evolui um pouquinho mais e tem a manifestação de uma doença. E aí a gente chega, entendeu? Aí o médico entra. Então a gente está sempre atrasado, melhorando métodos de diagnóstico de doença, né? Melhorando métodos de suporte de doenças, né? Melhorando o suporte em terapia intensiva e cirurgias, etc., robóticas, né? Um grande avanço, mas sempre atrás de um prejuízo. Então esse poder de regeneração, ele passa pela conscientização, né? Eu acho que o médico ele deve ser mais educador hoje em dia. Olha que eu já mexi com muita coisa complicada, mas a consciência vai melhorando, né? Você vai amadurecendo, você vai vendo as coisas de outra maneira e você procura fazer melhor. Então hoje eu acho que o médico deve ser mais educador do que prescritor, bem mais, tá? Porque a gente pode auxiliar o paciente a manter os 5 pilares íntegros, tá? Os 5 pilares da saúde. Voltando a lembrar, é o cérebro, é a máquina de processamento de matéria-prima e a absorção de combustível, que é o tubo digestivo, é o sistema de bombeamento e distribuição do combustível absorvido, que é o sistema cardiovascular, né? O sistema osteomuscular, que é o sistema de manutenção da independência, né? Da gente atingir alguma coisa, alcançar alguma coisa, ir a algum lugar, etc. Levantar-se, manter a independência. E o 5º pilar é o sistema imunológico, que visa a nossa defesa, né? A gente tem que se defender, ser aptos a nos defender das ameaças que possam adentrar o sistema. Então a gente pode fazer muito mais, né? Cada vez mais a gente não tem só um desenvolvimento tecnológico acerca de cuidar, dar o suporte a doenças, tá? Para aumentar a expectativa de vida. Existe um outro braço da ciência que se dedica a desvencilhar, entendeu? A esmiuçar o conteúdo celular, o conteúdo bioquímico, o conteúdo fisiológico de reações químicas que mantém você vivo. Então esse outro braço da ciência é esse braço que está ganhando força, entendeu? Para que haja aumento da longevidade, ou seja, para que aquele grupo, né, ou o indivíduo esteja acima da média esperada para ele. Então, existe a necessidade de um entendimento maior do micromundo celular, bioquímico, de reações químicas, né, de suporte enzimático, para que todas as reações necessárias à regeneração e a cura de uma célula lesada se processe adequadamente. Então esse braço é o braço que está ligado à longevidade com o aumento da qualidade de vida. E quanto mais a gente souber sobre ele, melhor vão ser os resultados de orientação, melhor vão ser os resultados educacionais. E eu queria que vocês participassem da nossa comunidade, que faz assim, ela visa a quebra de paradigmas, de conceitos já estabelecidos sobre noções de doenças, conceitos que a gente já sabe, mas que podem ser reformulados, redefinidos, de uma forma mais inteligente no momento, visando a aquisição de conhecimento desse outro braço da ciência que está desvendando para a gente esse micromundo. Então, como realmente as coisas funcionam, sabe? O mundo celular é um universo, uma célula, da membrana celular até o núcleo, é um universo, né? É uma imensidão de controles, né, de sinalizações absurdamente delicadas e altamente orquestradas, sinalizadas pelo sistema nervoso central e que vão fazer ou ter a finalização numa reação química que produz energia. Energia para quê? Energia para se defender, energia para se locomover, energia para digerir, energia para se defender, né? E para se regenerar. Então isso é muito bacana e convido você a estar sempre com a gente, curtindo esses conteúdos, sugerindo temas para que a gente
procure trazer da alta ciência, né, coisas desse outro braço, curiosidades ou manejo, né, na verdade, que vai fazer ou ter um grande impacto no aumento da sua longevidade. Isso faz todo sentido, é uma viagem sem volta, né? E conto com você para dar um feedback sobre como você está recebendo o nosso conteúdo, tá? Dê um like, compartilhe e sempre faça uma pergunta, sugira um tema, mas fique com a gente.